Capítulo 1, Seção 2. O grito do mensageiro da alegria. A resposta resumia-se numa breve frase em que se condensava toda a fé daqueles homens. O Messias veio para o meio de nós. O mundo deixou que esta fórmula se desgastasse e ela perdeu seu sentido de revelação misteriosa e a sua revolucionária novidade. Para avaliar o peso que possuía então, seria possível ir ao encontro das raízes vivas da tradição judaica e sentir no mais profundo do ser aquela plenitude de amor e aquele terror augusto que uma alma fiel experimentava à simples evocação dessa vinda. A corrente messiânica tinha sua origem no âmago da história de Israel. Estivera ligada inicialmente ao dogma nacional da eleição divina e entroncava, através dos séculos, com a fé na antiga promessa feita ao patriarca Abraão por Javé e depois reafirmada muitas vezes, a Jacó no sonho de Betel, a Moisés no Sinai fumegante, aos reis na glória da sua capital. Mesmo quando a desgraça fez soprar o seu vento de morte sobre o povo eleito, nada conseguiu fazer secar essa água viva. Pelo contrário, mais poderosa, mais precisa, a certeza ancestral convertera-se em esperança e consolação. Os grandes profetas tinham se referido a ela sem cessar. Isaías, no capítulo admirável, o 11º, evocara detalhadamente os dias em que a raiz de Jessé seria como um estandarte desfraldado sobre os povos. Ezequiel vira os mortos ressuscitarem e a Jerusalém futura renascer das cinzas da antiga. O livro de Daniel, abrangendo toda a história no seu conjunto, designara-lhe o fim providencial, a instalação do reino de Deus sobre a terra pela restauração gloriosa de Israel e pelo estabelecimento de um povo de santos. Foi principalmente após a volta do exílio que esta grandiosa imagem se individualizou. A realização da antiga promessa havia de ser levada a cabo por Deus, evidentemente, mas não de um modo direto. O Altíssimo havia de servir-se de um intermediário sagrado para lhe dar cumprimento, de um ungido, de um Messias, de um Cristo. Essa tendência profunda que jaz no coração de cada homem de encarnar os seus sonhos mais caros em seres que ele possa amar, coincidia com o dogma nacional da eleição divina. Confusa, contraditória, mas singularmente presente nas consciências. Tinha-se imposto cada vez mais a imagem de um personagem sobrenatural que viria restituir Israel a si mesmo e levar a cabo a obra de Javé. Não se pode pôr em dúvida que no começo do primeiro século da nossa era, a corrente messiânica irrigava tudo o que havia de melhor na consciência judaica. As esperanças temporais deste período pareciam definitivamente caducas. Os descendentes dos Macabeus haviam se afundado em sangue e os pequenos príncipes da linhagem de Herodes, bem como os funcionários de Roma, repartiam entre si a terra prometida. Mas não havia judeu algum que pensasse em entregar-se ao desespero. Ao contrário, basta abrir os evangelhos para logo se perceber o frêmito de esperança que percorria naquela raça santa. Quando João Batista pregava nas margens do Jordão, os sacerdotes e os levitas foram perguntar-lhe se era ele o Messias. André, correndo ao encontro de Simão, grita-lhe: "Encontramos o Messias." E a mulher samaritana, na sua humilde fé, confessa ao seu interlocutor diante do poço de Jacó: "Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, far-nos-á saber todas as coisas." É verdade que, nos diversos setores da sociedade judaica, essa imagem era interpretada de maneira muito diferente. Cada um compreendia o messianismo conforme o seu temperamento e a sua cultura. Um nacionalista fanático via o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu, impiedoso para com os inimigos. Um fariseu representava-o como um mestre eminentemente virtuoso, a encarnação viva da lei santa. O povo humilde, sempre ávido do maravilhoso, rodeava-o do sobrenatural e ilusório. Às vezes, aproveitando-se da violência dessa esperança, surgiam aventureiros que arrastavam os seguidores para a realização imediata dessa promessa. Chamavam-se Judas, Simão, Atronge, mas todos, um após outros, depois de algumas semanas de agitação, eram metidos na ordem pela autoridade,
sem que esse fato, no entanto, servisse de lição a novos pretendentes. Um gênero literário extremamente difundido entre o segundo século a.C. e o primeiro da nossa era explorava incansavelmente este filão, o gênero apocalíptico, cujo ponto de partida se pode descobrir no livro bíblico de Daniel e cujo remate se há de encontrar no Apocalipse de São João. Essa literatura estava permeada de uma estranha poesia, atulhada de dissertações semi-sublimes, semi-absurdas, em que o sonho inflamado de uma nação angustiada se misturava com as especulações de intelectuais peritos nas disciplinas do mistério. A esperança messiânica mais concreta e mais temporal servia de base a doutrinas escatológicas, que pretendiam revelar os últimos fins do homem e o sentido último dos dramas cósmicos. Estes livros, que a Igreja excluiu do cânon do Antigo Testamento, constituem um conjunto compacto e estranho que teve como prolongamento a Cabala e o Zohar, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas, a Ascensão de Moisés e um pouco à margem os Salmos de Salomão, onde a intenção piedosa é mais patente, bem como mais tarde o Apocalipse de Esdras. Todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência sobre a alma judaica da época. São obras que mostram até que ponto a vinda do Messias era esperada no Israel de então como uma revelação fulminante que se faria acompanhar de súbita comoção. Cantava-se: felizes aqueles que viverem nos dias do Messias, porque verão a felicidade de Israel e todas as tribos reunidas. Mas também se repetia de boca em boca que a vinda do ungido seria marcada por sinais atrozes. A madeira sangrará, as pedras falarão, e em muitos lugares do mundo se abrirá o abismo. A alegria da expectativa estava, pois, permeada de pavor. É todo esse conjunto psicológico, composto de uma fé simples, de uma piedade viva, de um desejo de vingança, de um terror secreto, do gosto popular pelo fantástico. Em suma, é todo este estranho heretismo espiritual que seria necessário tentar apreender para se abarcar o que poderia significar a espera do Messias numa alma israelita dos anos 30 d.C., bem como os sentimentos de assombro e angústia que a dominariam quando lhe afirmassem que tinha chegado a hora. Fazei soar em Sião a trombeta das festas. Gritai em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria. Dizei que Javé, na sua misericórdia, visitou Israel. De pé, Jerusalém, ao alto os corações. Olhe os teus filhos do nascente e do poente reunidos pelo Senhor. A sua alegria em Deus vem também do norte, e o seu agrupamento das ilhas longínquas. Os montes nivelaram-se, as colinas esfumaram-se, e as florestas projetaram as suas sombras sobre os caminhos por onde eles haviam de passar. Para que estivessem preparados para a festa do Senhor, os bosques deram-lhes todas as espécies de madeiras aromáticas. Jerusalém, cobre-te com as tuas vestes de glória, limpa a tua túnica de santificação. Porque Deus prometeu a felicidade ao teu povo no século presente e na sequência dos séculos. Que venha, que se realize a promessa de Deus feita outrora a nossos pais, e que pelo seu santo nome Jerusalém seja sempre exaltada. Salmo de Salomão, capítulo 11. Tal era a oração do judeu crente, e os membros da comunidade dos irmãos correspondiam a esses anseios tão intimamente enraizados que todas essas coisas já se tinham realizado, e que o grito do mensageiro da alegria já retinira pelas colinas. Um deles, Simão, conominado Pedro, que se comportava como seu chefe, falando um dia perante um numeroso auditório, fez essas afirmações, ainda mais difíceis de admitir. Varões israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, varão provado entre nós, com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por seu intermédio, no meio de vós, como vós sabeis, foi entregado segundo os desígnios da presciência de Deus, e vós o crucificastes e o matastes por mão de iníquos. Este Jesus,
Deus o ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tenha, pois, por certo a casa de Israel que Deus fez Senhor e Cristo a Jesus, que vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 23, 32 e 36.